Eu estou queimando com uma palavra no meu coração, eu queria compartilhar com vocês aqui nessa noite. Jesus tem colocado uma palavra no meu coração já tem algum tempo e eu acredito que ela é uma palavra para essa tarde. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 5, um dia Moisés e Arão eles vão até o Egito e eles chegam diante do faraó e eles fazem um pedido para o faraó. Moisés ele fala o seguinte: faraó, deixa o meu povo sair para que eles possam celebrar uma festa para Deus, para que eles possam ter um tempo com Deus no deserto. E a resposta de faraó foi a seguinte: Moisés, esse povo já é numeroso demais e você ainda quer que eles interrompam o trabalho deles? A gente sabe que naquele momento o povo ele estava escravizado e eles estavam trabalhando, fabricando tijolos. Então a resposta de faraó foi: esse povo já é numeroso demais, você ainda quer que eles interrompam o trabalho? Moisés insiste e ele vai de novo até o faraó e ele fala: faraó, deixa o meu povo sair para eles apresentarem as ofertas ao Senhor, para que eles possam caminhar 3 dias no deserto. E a segunda resposta de faraó foi a seguinte: ele falou assim: eu não vou deixar. E ele deu uma ordem para os capatazes. Ele falou assim: dificultem o trabalho deles, não forneçam mais palha e exijam que a mesma quantidade de tijolos sejam feitas. Ou seja, exija a mesma produção e dificultem as atividades dele. Na sequência, Faraó fala o seguinte: aumente a carga de trabalho desses homens para que eles não deem atenção a mentiras. Na verdade, esse texto ele falou muito comigo porque eu sei que a maioria das pessoas tem dado o seu melhor, tem se empenhado tanto para ter uma boa família, um bom emprego, para ter uma boa vida financeira. Não existe nada de errado nisso. Eu não estou aqui pregando contra o trabalho. O trabalho é necessário, o trabalho ele é nobre. A gente precisa realmente trabalhar. Mas o meu coração ele se alarmou com essa mensagem porque eu percebo muita gente dando o seu melhor, se empenhando, se dedicando muito para que tenha uma boa família, uma boa condição financeira. Só que de uma forma inconsciente, eu sei que isso não é intencional, de uma forma inconsciente, a gente tem cada dia mais caminhado sozinhos. Quando foi a última vez que você parou o que você estava fazendo aqui para chamar aquela pessoa que Deus colocou nessa estação, nesse tempo, para caminhar com você? Quando foi a última vez que você parou o que estava fazendo para tomar um café com essa pessoa? Pedir uma oração. Fala: cara, eu não estou bem, eu não estou legal, será que você poderia orar por mim? Ou então vamos lá, quando foi a última vez que você parou e ofereceu um tempo, um café, para alguém que caminha com você, alguém que de repente está, sabe, só esperando um convite? Eu sei que isso não é uma coisa intencional, mas ela tem acontecido nesses dias. E uma outra mentira que se levanta no nosso coração também nesses dias, qual que é? Eu não vou mandar mensagem, eu não vou falar com fulano ou ciclano, porque ele deve estar atarefadaço, ele deve estar com milhões de responsabilidades, então eu não quero atrapalhar. Essa é a frase. Então, cara, eu não vou atrapalhar o Alê, porque ele deve estar a milhão, então deixa quieto, não vou falar nada. E a realidade é que isso é uma grande mentira. Nós, como corpo de Cristo, nós não só podemos, mas nós devemos atrapalhar. A gente precisa interferir um na vida do outro, sabe? Porque senão a gente vai continuar caminhando sozinho e essa vida sozinha a gente sabe onde vai dar. Olha para o irmão do seu lado e fala para ele assim: ó, Deus não nos chamou para andar sozinhos. É isso aí, amém. Então, amém. Então eu acredito muito que essa mensagem ela fala muito desse tempo que a gente está vivendo. Parece que a estratégia de Faraó ela tem sido replicada nos nossos dias. Então, talvez com uma linguagem um pouco diferente, mas a estratégia é a mesma. Fazer com que a gente viva uma vida isolada. Por quê? Porque isso enfraquece o corpo. A gente sabe que Deus tem nos chamado cada dia mais para andar como uma família, viver como uma família e realmente depender um dos outros, né, cara? Então, assim, isso é uma coisa que tem acontecido muito. Isso é só um pano de fundo que eu queria trazer aqui para a nossa mensagem, porque essa mensagem, na verdade, que eu quero compartilhar com vocês, fala de relacionamento. Então, existe um princípio nas Escrituras, esse princípio é chamado de princípio trino. Alguém aqui já ouviu falar? Tem bastante gente aqui que já caminhou algum tempo com Jesus, o Ali aqui falou. Então, você ama a sua Bíblia e você estuda a sua Bíblia. Alguém aqui conhece o princípio trino? Já ouviu falar? Esse princípio, na verdade, o que ele fala?
Deus é trino. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos feitos do quê? Corpo, alma e espírito. Não é verdade? Uma semente que você lança, ela pode frutificar quantas vezes? 30, 60 e 100 por um. Nós temos 3 batismos também na Bíblia. Batismo nas águas, batismo no Espírito e batismo no fogo. A Bíblia diz também que nós temos 3 céus. E também nós temos, por exemplo, em Mateus 7, uma vida de oração. A Bíblia diz o seguinte, que nós pedimos, nós buscamos e nós batemos. E a porta lhe será aberta. 3 níveis. Amém? Então existem vários níveis, várias passagens das Escrituras em que a gente pode encontrar esse princípio trino, né? Por exemplo, você sabe que a Poema, ela também tem esse padrão, né? O padrão da Poema também é trino, irmão. Quantos filhos o Laden tem? O Laden tem 3 filhos. Quantos filhos o Lê tem? O Lê tem 3 filhos, cara. Aí vai vendo. Vanderlei e a Cris, pastor Vanderlei e pastora Cris. Quantos filhos? 3 filhos. Dezão e a Aline, 3 filhos. Será que o próximo vai ser a Larissa Brisa? Eu creio. Então, irmão, você precisa entender uma coisa, não dá pra gente sair junto. Quando você chama os pastores pra gente sair junto, você chamou 3 casais ali, cara, você chega num canal e já bomba o canal, lota. Irmão, tem 12 crianças ali, entendeu? Não dá pra gente sair junto, cara. É muita criança, irmão, é muita gente. Ontem, por exemplo, a gente viu um story do Laden, e o Laden foi assistir um filme, né, com o Brunão. Aí tem aquela maquininha tal que você vai, você compra lá, né, o seu ingresso e tal. Aí a hora que ele deu lá o play, cara, começou a cuspir lá os ingressos, acabou a folha da máquina, irmão. É tanto filho, velho, que não tem o que fazer, entendeu? Então é muita gente, cara. Inclusive, eu e a Fabi, a gente já tá casado tem 14 anos, né? E desde então a gente sempre tentou ter filho e até agora não veio. Jesus não nos deu um filho. A gente está orando por isso, então orem por nós. Orem por nós para que Jesus nos presenteie com um filho, amém? Então, irmão, você precisa entender, cara. Amém? Eu creio. Jesus pode fazer, eu creio, não tem... Aleluia. Você sabe que existe uma bênção para cada filho que vem sobre nós, né? Então, eu creio nisso com muita força, cara. Então, vamos lá. Eu tenho um testemunho poderoso que eu quero compartilhar com vocês. Então, fica ligado sobre isso, sobre exatamente esse ponto que eu falei agora, sobre filhos, né, na nossa vida. Então, fica ligado aí que até o final eu vou contar para vocês esse testemunho. Mas, só abrindo um parênteses aqui, eu acho interessante. Alguns anos atrás, eu estava numa barbearia lá em Taubaté de um amigo, o Felipe, e aí esse cara, ele é incrível, assim, um cara muito especial, coraçãozão, e aí o marido da Ediele. E aí a barbearia dele, cara, é uma barbearia de sucesso, ele é um profissional excelente. E esse cara, ele atendia todos os árabes lá de Taubaté. Então, você sabe que quando vai um árabe em um lugar, todos eles vão atrás, né? É impressionante, cara, os caras vivem uma unidade que às vezes a gente não vive. E os caras, eles investem de uma forma que às vezes a gente não investe. Então, e aí os árabes todos lá na barbearia e tal, de repente, cara, e o Felipe, ele é um cara muito incrível, ele era cheio de querer evangelizar os árabes, cheio de falar de Jesus pros caras. E os caras ali só ouvindo, né? Aí um dia eu tava lá, um dos árabes ali falou assim pra ele, Felipinho, você tem filho? E ele falou assim, não tenho. Mas por que você não tem filho? Ah, sabe como é que é, né? Os dias de hoje tá meio difícil, cara. Escola muito cara, e assim, violência, perigoso. Então, cara, eu não sei, não, eu não tenho. Aí o árabe falou pra ele assim, Felipinho, o que significa filho na sua religião? Aí ele falou, aí estufou o peito, né? Flechas na aljava do valente, a herança de Deus e tal, não sei o quê. Legal. Felipinho, você não acredita na sua religião? Irmão, às vezes a gente acredita que a gente vai povoar a terra pelo nosso evangelismo, né? O árabe, ele acredita que ele vai fazer isso também, multiplicando os filhos, irmão. Então, existe uma passagem em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que diz assim, ó. Quando Deus, ele criou o homem, ele falou assim, ó. Criou Deus o homem à sua imagem, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou.
homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra. Então, esse versículo aqui deixa claro para a gente que o plano de Deus é realmente a gente se esparramar pela terra, a gente se multiplicar. Então, aquele pano de fundo que eu trouxe ali no início, falando que a estratégia de Faraó era aumente a carga de trabalho desses homens, para que, né, ele falou assim, esse povo já é numeroso demais, você ainda quer que eles interrompam o trabalho? Então, cara, uma pergunta que eu quero fazer para você: você está fazendo o seu trabalho direitinho, irmão? Está aí namorando direitinho, está amando a sua esposa, você está namorando o seu marido? Cara, de verdade, isso é uma coisa que Deus tem para nós, cara, tem sobre nós. E às vezes, cara, até isso a gente tem deixado de lado, né? A gente não tem feito o nosso papel do jeito que deveria fazer. Então, voltando aqui ao nosso princípio trino, o tabernáculo de Moisés também, ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido em átrio, lugar santo e santíssimo lugar. O sacerdócio, que tanto a gente ouve falar, né, na nossa família, na nossa cultura, o Betão falou para mim assim: Tião, a gente está falando muito da nossa cultura. E você sabe que a Poema, basicamente aqui você vai ver a mensagem falando sobre relacionamento com Deus, sobre cura de alma, sobre governo. Essa é a nossa mensagem. Tudo vai girar em torno disso aí. Então, o sacerdócio, que tanta gente ouve falar também, ele é dividido em 3 partes. Nós ministramos o coração de Deus, a nossa intimidade, nós ministramos os santos e então as criaturas. Amém? São 3 níveis. E a realidade, cara, é que geralmente a gente tem uma tendência a ficar perdido na esfera do serviço. A gente que já caminha algum tempo com Jesus, geralmente a gente tem uma tendência a ficar perdido nessa esfera. E a realidade é que a nossa vida com Deus, ela deveria ser uma dinâmica, deveria ser um movimento. Então, tipo assim, eu estou aqui no átrio, aí de repente eu vou correndo, aí eu chego lá no santíssimo lugar, eu me prostro diante do Senhor, coração quebrantado, contrito, me humilho diante da poderosa mão de Deus, e de repente a presença de Deus vem sobre mim, aí de repente eu volto ali no lugar santo, e ali eu sirvo os irmãos, eu estendo a minha mesa, tenho um relacionamento com as pessoas, e de repente eu estou lá fora, e o meu coração queimando de Jesus. A Bíblia diz, né? Se você crê em mim, do jeito que diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Cara, será que tem fluído rios de águas vivas lá fora, do nosso coração? Então eu tô lá. E a realidade, cara, é que muitas vezes a gente acha que a gente vai levar alguma coisa lá fora, mas quem mais recebe somos nós. É impressionante. Alguém aqui já teve uma experiência dessa? Cara, de repente eu fui falar de Jesus para alguém lá fora, e eu encontrei Jesus escondido por trás do olhar de um perdido lá fora. Meu Deus, cara. Então, a realidade é que essa vida desse sacerdócio deveria ser uma dinâmica nessas 3 esferas. Amém? Agora, existe um irmão que só vive lá no secreto lugar, ali no seu Mateus 6,6. E esse cara não sai dali. Aí, de repente, você olha pro cara, o cara é um místico, virou um místico, né? Você vai perguntar pro cara: irmão, quem que discipula você? Meu pai. Tipo, o cara deu, o próprio Deus discipula o cara e não escuta ninguém. E é um cara que vive ali isolado num relacionamento com Deus que às vezes, cara, ele nem tá se relacionando com Jesus, né? É uma maneira do cara se isolar. Então, a pessoa que só vive ali no lugar santo, cara, que representa ali o ambiente de serviço, ministerial, essa pessoa, se ela só vive nesse ambiente, e cara, isso acontece muitas vezes até mesmo por um zelo. Às vezes a gente tem um zelo tão grande que a gente se entrega tanto, cara, em servir e, cara, estar ali na igreja, cara, trabalhando e tal, só que você não percebe. Mas chega um determinado momento na sua vida, o seu coração começa a ficar ruim, você começa a ficar chato, crítico, começa a ver defeito em tudo. E, cara, o seu coração começa a endurecer e, de repente, você perdeu o time. A nuvem andou e, cara, você nem percebeu. Eu não sei se isso aqui acontece em São Paulo, mas em Taubaté acontece. Muito. Inclusive, há um tempo atrás, eu mesmo já estive nesse lugar. É um lugar terrível, cara. Agora, também tem aquele irmão que vive lá fora. O cara, ele vive lá fora evangelizando e ele se torna um radical. Ele acha que só ele faz a obra de Deus e mais ninguém faz. E aí, o que acontece? Se a gente vive perdido em uma dessas esferas, a nossa vida, ela se torna uma vida pensa, uma vida manca. Não é essa vida que Jesus chamou a gente para viver. Precisa existir um equilíbrio e um movimento nessas 3 esferas. Amém?
Entrando aqui na nossa mensagem, eu queria falar com vocês sobre 3 níveis de relacionamento. Como a gente já estava aqui construindo a mensagem, o primeiro nível de relacionamento é o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Jesus no nosso secreto. Existe um versículo aqui que vocês devem conhecer muito bem, Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. A gente sabe que esse aqui é o nosso chamado universal. É o chamado ao relacionamento íntimo com Deus. É o chamado ali a ministrar o coração de Deus na nossa intimidade, no nosso secreto. E esse lugar é maravilhoso, não é, não, irmão? Cara, como que é bom, não é? Você vai lá, passa um café gostoso, você coloca aquela música que libera o Espírito Santo dentro de você, e, cara, de repente você vai ali e recebe um a presença de Deus te toca, e, cara, é maravilhoso demais. É muito bom. Tem até um louvor, não tem? Como é que é aquele louvor? Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Cara, esse lugar é incrível, maravilhoso demais. Por quê? Parece que tem um momento da nossa vida que você pergunta, Deus responde. Parece que tem um momento da nossa vida que você pede um sinal, Deus ele manda um sinal. Cara, como é maravilhoso, irmão. Você tá ali, sabe, abraçado pela presença de Deus. É maravilhoso demais. Só que esse lugar, ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ele também é terrível. Por que ele é terrível? Porque e quando Deus não fala? E quando Deus não responde, e a única coisa que você tem nesse lugar é um silêncio? Como é que funciona, cara? Na nossa vida aqui na igreja, no corpo, quando o irmão faz alguma coisa que você não gosta, ou de repente ele não responde à sua expectativa, cara, o que você faz? Você insiste e permanece nesse relacionamento? Ou você, de repente, muda a rota e começa a se relacionar com outra pessoa? A realidade, cara, é que quando Deus não fala nesse lugar secreto, quando Deus ele não responde às nossas orações, esse silêncio de Deus, ele fala de um amadurecimento no nosso relacionamento com Deus. Você imagina, irmão, como é que deveria ser para a Madre Teresa de Calcutá? Meu Deus, cara. Quem é capaz de permanecer nesse lugar? Os caras chegam para ela e falam assim, que tanto a senhora reza? Que tanto a senhora fala com Deus? Aí ela falou assim, não, eu não falo nada, eu só ouço. Nossa, mas então Deus deve falar muita coisa para a senhora. Que tanto Deus fala com a senhora? Não, ele também não fala nada, ele só fica ouvindo. Que relacionamento é esse, cara? Tá entendendo? Cara, será que Jesus é suficiente para nós? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, quando eu entro no meu lugar secreto, não é para eu ver Deus, é para Ele me ver. Aleluia. Então esse lugar ele é muito terrível, porque o silêncio, a espera, muitas vezes ele é esmagador. A gente está vivendo num tempo de muita ansiedade, muita inquietação, e a realidade, cara, é que a maioria das pessoas tem uma grande dificuldade de ter uma vida com Deus nesse lugar secreto. Então é mais fácil a gente ouvir pregações, ouvir mensagens no YouTube, alguns cortezinhos, do que permanecer nesse lugar até que Jesus fale com a gente. Porque, olha para você ver, cara, às vezes a gente está nesse lugar e a gente fala assim, Deus, a gente apresenta um plano para Deus. Deus, o senhor poderia responder isso? E aí Deus não responde. A gente dá um prazo para Deus. Eu estou sendo bem otimista, tá? A gente dá uma semana para Deus responder. E aí se Deus não responde, sabe o que a gente faz? A gente assume a rédea e a gente começa a fazer do nosso jeito. E aí tem uns infelizes ainda que falam assim, ó, Deus, se alguma coisa der errado no caminho, eu vou saber que o senhor não está nisso, tá? Cara, desde quando as coisas darem certo, significa que Deus está nisso? Às vezes, irmão, vai estar dando ruim, e é Deus. Tem noção? Às vezes o dar ruim pode ser um treinamento de Deus. O desejo de Deus é nos dar vitória, mas primeiro Ele vai nos quebrar.
Então, às vezes o dar ruim, pode ser que Deus esteja nisso. Então é muita imaturidade nossa quando a gente fala assim, ó Deus, ó, eu vou sair fazendo aqui, ó, se alguma coisa der errado, eu vou saber que o Senhor não está nesse negócio, tá bom? Cara, a gente precisa realmente parar com esse tipo de postura diante do Senhor. Eu ouvi uma frase de uma psiquiatra esses dias, e essa frase ela mexeu muito comigo. Por quê? Essa psiquiatra ela falou que a ausência de leitura, anota aí, irmão, guarda essa aí, que essa aí é uma chave. A ausência de leitura e a superexposição à tela é o mesmo quadro do TDAH. Você acredita, cara? Então, eu faço parte do Bereanos lá em Taubaté, né, a escola da Bíblia presencial, e aí tem alguns amigos que estão fazendo os módulos, né? Cara, impressionante, os caras não conseguem ficar sentados na cadeira, irmão. Deu 15 minutos, 25 minutos de aula, você vai ver os caras estão lá no estacionamento. O que está acontecendo, irmão? Ah, não sei, cara. Tem formiga na cadeira, cara? Você não consegue ficar parado? É impressionante. Então, por que eu estou falando isso aí? Talvez, cara, talvez não seja de remédio que você precisa. Talvez o que você precisa é aprender a esperar. Talvez o que você precisa, cara, é aprender a conviver com o silêncio. Eu acredito no fundo do meu coração, cara, que o silêncio, a espera, é um poderoso remédio para essa geração que a gente está vivendo. A gente não espera mais por nada, cara, por nada. E eu acredito muito que Deus faz isso intencionalmente. Deus deixa a gente esperando, porque a espera... Olha para você ver, no Antigo Testamento, o sacerdote, antes dele entrar na tenda do encontro, a ordem de Moisés era a seguinte, vocês vão esperar 7 dias e 7 noites antes de entrar na tenda, para que vocês não morram. Essa espera, cara, ela tem o poder de derrubar do nosso coração toda a necessidade de aceitação, toda a necessidade de ser usado por Deus, toda a necessidade de reconhecimento, toda a necessidade, sabe? Tipo assim, cara, se você fica um pouco assim, imagina, cara, separado na tenda do encontro, só esperando. Tipo assim, Deus não falou nada? Não falou nada. Mas você não tem que fazer nada? Não tem que fazer nada. A primeira coisa que acontece, sabe o que é? Você começa a se sentir inútil. A inutilidade bate no seu coração, por quê? Porque o valor que a gente nos dá está mais baseado nas coisas que nós fazemos do que quem nós somos para Deus. Então, cara, até que você se sinta inútil diante da presença de Deus e você entenda que é desse jeito que Ele te ama, cara, provavelmente a gente vai continuar vivendo atrás de migalhas, uma vida instável e oscilando. Você está entendendo? Então, olha para você ver, você vai fazer uma entrevista de emprego. Quando você chega na entrevista de emprego, a pessoa fala para você assim, Tiagão, fala um pouco de você para mim. Cara, essa pergunta ela é pavorosa, terrível. Fala um pouco de... Aí o cara já começa a entrar numa crise. Nossa, eu vou falar ponto positivo, ponto negativo. E aí o cara entra numa crise, irmão. Aí sabe o que acontece? Ele começa a falar das conquistas. Ó, tenho tantos anos de viagem no exterior. Cara, eu tenho tantos anos de experiência. O meu salário é esse. Cara, eu tenho tantos diplomas, não sei aonde. Cara, eu sou casado há tanto tempo, tenho tantos filhos, minhas propriedades são essas. Aí o cara fala meia hora. Depois de meia hora que ele falou, aí o cara olha para ele, o entrevistador olha para ele e fala assim, tá bom, irmão, você já falou há meia hora, mas você não falou de você para mim? Fala de você para mim. Cara, tira aí os seguidores, tira a profissão, o dinheiro, tira o status, o respeito das pessoas e vê o que sobra. Cara, um tempo atrás eu passei, eu não estou falando que isso é uma doutrina, tá? Há um tempo atrás eu passei por um lugar semelhante a esse. A empresa que eu trabalhava faliu, não conseguiu fazer o pagamento de nada. E aí, de repente, na igreja veio uma poda, e a gente sempre foi muito ativo. E, de repente, na igreja, as pessoas passavam por nós, parecia que a gente era invisível, irmão. E aí, em algum momento, eu comecei a me sentir inútil, cara. E eu cheguei diante de Deus assim, eu falei, Deus, o que está acontecendo? Aí Deus falou para mim assim, me fala um pouco de você. Aí eu comecei a falar para ele assim, Deus, eu não tenho onde me apoiar. Eu não tenho trabalho, não tenho dinheiro. Agora eu estou entendendo um pouco melhor o que realmente é fazer parte do corpo. Porque a realidade, cara, é que a gente é um excelente carregador de maca, né? Mas quando você tem que deitar nela, irmão, você não deita. Sabe por quê, cara? Porque você precisa se humilhar para que você possa deitar na maca. E a realidade é que eu não me humilhei não, cara. Sempre fui um cara muito orgulhoso, arrogante. Muitas vezes eu andava com a cabeça erguida por causa do dinheiro que eu tinha, e nem era tanto assim, tá? Vamos lá, né? Vamos falar a verdade. Então, o que acontece?
chegou um período na minha vida, cara, que eu não tinha mais o trabalho, eu não tinha mais o dinheiro, na igreja eu não tinha nenhum tipo de responsabilidade. E aí eu cheguei diante de Deus e Deus falou para mim assim, agora você está apto, cara. Me fala um pouco agora de você. E eu falei, Jesus, estou me sentindo pobre, nu e cego. Me sinto pequeno, me sinto um lixo, estou me sentindo, cara, um Zé Ninguém. Aí Jesus falou para mim assim, agora a gente está trocando um papo reto. Esse realmente é você, sem eu. E é nesse lugar que você precisa entender o quanto que você é amado por mim. Porque, cara, eu andei muito tempo dentro da igreja, irmão. Muito tempo. E a Poema sempre foi uma igreja saudável, cara. A nível de relacionamento. Sempre a gente teve ali, cara, um pão vivo, cara. E aí, durante muito tempo da minha vida, eu andei dentro da Poema falando que eu era filho de Deus. Mas era só no campo do conhecimento. Não era uma verdade no meu coração. Cara, eu vivi muito tempo dentro da Poema, cara. Uma vida completamente instável, sabe? Tipo assim, oscilando, sempre projetando nas pessoas, uma família que eu queria ter e não tive. Meu Deus, cara, que vida terrível. E nesse dia Jesus falou comigo, falou assim, agora você está entendendo quem você é sem eu. Se você conseguir agora simplesmente receber, cara, o amor que eu tenho por você, entender que você é meu filho desse jeito, cara, dificilmente você vai viver uma vida instável, cara, do jeito que você sempre viveu. Atrás, muitas vezes, de elogio, de reconhecimento, atrás de aceitação. Só que esse lugar é terrível, cara. É um lugar terrível. Todo momento eu queria sair dele. E o pior, cara, Jesus falava, se você quiser sair, você pode sair. A porta está aberta. Agora, se você permanecer nesse lugar, até que o meu amor te abrace, cara, você vai viver uma vida completamente nova, diferente. Então, meus amigos, o lugar de espera, o lugar de, sabe, desse silêncio, onde você não vê as coisas acontecendo, é um lugar terrível, é um lugar que não é legal, porém, é um lugar de muita transformação, de muita renovação de mente, de cura, amém? Agora, será que Deus ele permanece em silêncio para sempre nesse lugar? Não, cara, ele não permanece para sempre em silêncio. Como eu falei no início aqui, a parte B de Mateus 6 é o quê? Fala que ele vai nos recompensar. Então existe uma recompensa pública, não é verdade? A intenção de Deus muitas vezes nesse ambiente é o quê? Nos amadurecer. Amadurecer o nosso relacionamento com Ele. Não é aquele relacionamento, eu peço, Ele faz, eu peço, Ele não faz, então eu pego mal, me revolto e eu não quero mais saber. Não, cara. O desejo de Deus é que a gente amadureça, como um filho. Amém? Agora, a Bíblia diz o seguinte, sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então existe uma recompensa. O desejo de Deus, cara, a gente ficou tão crente, irmão, que quando fala da palavra vitória para nós, até um arrepio, assim, né? Você fala de prosperidade, o cara tá amarrado, velho. Tá amarrado. Prosperidade, esse negócio de coach aí, esse negócio de não quero saber. Mas é bíblico, cara. O desejo de Deus nunca... Quais são os planos de Deus para nós? Cara, de nos dar esperança, um futuro, de nos prosperar. Então a nossa mentalidade precisa ser renovada, cara. Esse processo que a gente está vivendo hoje, ele não vai ser para sempre assim. Esse processo que a gente está vivendo, essa luta, essa dificuldade, ela não é permanente. A gente só precisa entender o que Deus está querendo de nós, cara. Porque existe uma nova vida para nós, amém? Então a gente precisa se aproximar de Deus com fé, crendo que Ele recompensa aqueles que o buscam. Mateus 7, por exemplo, versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhes será aberta. Cara, faz 14 anos que a gente tenta ter filho, eu e a Fabienne. Cara, você não acredita a quantidade de processo de crise que a gente já enfrentou. Chegou a um certo ponto que a gente falou assim, eu não vou pedir mais, deixa quieto. Não adianta, acho que Deus está com o ouvido tampado, não está ouvindo nossas orações. Agora, será que de repente Ele não está olhando para nós e falando assim, eu quero ver o quanto vocês desejam isso. Eu quero ver o quanto vocês querem isso. Cara, a gente precisa continuar crendo, sabe? Qual que é a definição de fé? Firme convicção das coisas que nós não vemos e a certeza das coisas que esperamos. Será que Deus não está desenvolvendo uma fé mais madura no nosso coração? Está entendendo? Então, e um último ponto aqui, desse relacionamento com Deus no secreto. Se a nossa vida no secreto, ela não tem um impacto na horizontal, cara, a gente não está encontrando Jesus. Se o seu coração não queima, cara, não pulsa, e você não tem um desespero,
cara, por amar as pessoas e querer arrebatar as pessoas, cara, do fogo sabe, tipo assim, anunciar a razão da esperança da sua vida para ela, talvez você não está encontrando Jesus lá no secreto. Pode ser que você está encontrando qualquer outra coisa, menos Jesus, cara. Porque a Bíblia diz o seguinte, a primeira carta de João, capítulo 4, do 19 ao 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Irmão, na Poema, durante muito tempo, a gente nunca teve um ministério de evangelismo. E isso era uma crise para muita gente que chegava. Porque os caras falavam assim, meu Deus, por que vocês não têm um ministério de evangelismo? Sabe por quê, cara? Porque quando você via um irmão no ponto de ônibus, ele não conseguia ficar quieto. Se tinha uma galera no ponto de ônibus, assim, ó, imagina, o ponto de ônibus está aqui. Ele saía do ponto de ônibus, ele ficava na frente, ele falava assim, ei, olha para mim. Sabia que Jesus ama todos vocês? E que ele quer salvar, e que ele tem uma vida nova para todos vocês? Cara, por que a gente parou de fazer isso? Será que a gente amadureceu tanto que agora a gente tem vergonha de fazer isso aí? Se o nosso coração não está sendo, cara, se a gente não está sendo tocado por Jesus no nosso secreto, cara, se a gente não está vivendo essa vida de relacionamento, sabe, onde a gente é constrangido pelo amor de Deus, realmente talvez a gente vai ter que criar algum tipo de estratégia, cara, para que as pessoas possam, cara, conhecer esse Jesus que a gente tanto fala. E, cara, uma coisa que eu vejo, os peixes parecem que estão pulando na rede, cara. É só em Taubaté ou aqui também? Amém, cara? Amém? Sabe por quê? Porque não é pelo nosso evangelismo. Eu vejo muitas vezes a gente perdido dentro da igreja. A gente está perdido na esfera do serviço. E os peixes estão pulando na rede, irmão. Um GC em Taubaté, por exemplo, que tinha 5 casais, cara, em 3 meses, irmão, tá com 30. Já nem é mais GC. Perdeu o propósito já. A gente está tentando agora, falar, Jesus, ajuda a gente. Como é que a gente pode transformar esse ambiente? Porque, cara, já virou igreja esse negócio. GC não é igreja, cara. Então, assim, eu fico me perguntando isso, cara. Um dia o Leandro falou um negócio pra mim, nunca mais esqueci. Faz tempo, hein? Muitos anos. Um dia ele estava lá, na intimidade dele com Deus, e ele falando para Jesus assim, Jesus, eu amo você, Jesus. Você é tudo para mim, é tudo que eu tenho. Jesus, meu coração é seu, a minha vida é sua, eu te amo, Jesus. Aí Jesus falou para ele assim, Betão, ama nada. Imagina, cara. E não era qualquer pessoa, irmão, era um cara que realmente tinha uma vida entregue, cara. Servindo Jesus, amando as pessoas e tal, e de repente ele fala, Jesus, eu te amo. Não, você não me ama. Como assim, Jesus, eu não te amo? Como alguém pode amar só a cabeça de alguém e não o corpo? Então, cara, se a gente fala, Jesus, eu te amo, mas se essa vida ela não se manifesta na horizontal e não está impactando a vida das pessoas ao seu redor, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, na sua rua, no metrô, no ônibus, onde quer que você esteja, cara, no avião, se a sua vida não está impactando as pessoas, cara, a gente precisa rever alguma coisa na nossa vida com Deus, amém? Segundo nível de relacionamento, o relacionamento com os de dentro. Relacionamento na igreja, no ambiente de serviço, ambiente ministerial, chamada casa de oração. Esse lugar é onde nós crescemos, amadurecemos, onde nós somos afiados e lapidados pelos irmãos. É ou não é? Quero ler uma passagem com vocês aqui que está em Hebreus, capítulo 10, versículo do 23 ao 25. Quem ama sua Bíblia de papel? 10, Hebreus 10, do 23 ao 25. Diz assim, ó. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos-nos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Então, nesse versículo aqui, a gente pode ver o autor de Hebreus, eu ia falar o apóstolo Paulo aqui, tá? Heresia, né? Ninguém sabe quem foi o autor, né? Mas, cara, esse texto, o autor de Hebreus, ele fala o seguinte, para a gente não deixar sabe, de se reunir como igreja. Então, isso que a gente está fazendo aqui, cara, é bíblico. A gente precisa continuar se reunindo aqui como igreja. Amém? Só que às vezes dá um probleminha, não dá não, irmão? Às vezes não dá um probleminha aí, não dá ruim? Dá, cara. Às vezes algumas pessoas acabam indo embora, porque às vezes alguns problemas acontecem, o ferro afiando o ferro, às vezes acontece um desentendimento, alguma coisa, e é mais fácil às vezes a gente ir embora do que a gente sentar na mesa e resolver, é ou não é? Cara, quando eu cheguei na Poema, queria começar aqui falando o primeiro ponto desse relacionamento com os de dentro. Cara, quando eu cheguei na Poema, eu perdi meus pais muito cedo, né? 17, 18 anos, a minha mãe faleceu, depois de um ano meu pai. Então eu cheguei na igreja, irmão, tudo que eu queria era uma família. Tudo que eu mais precisava era uma família. Era por isso que eu fui até a igreja. E, cara, quando eu cheguei lá, eu centralizei, cara, toda a minha necessidade em uma única pessoa. E eu vejo que hoje muitas pessoas que vêm de fora, quando os caras chegam na Poema, graças a Deus pela vida de vocês que vieram de outros lugares, cara, a gente ama vocês. E outra, a gente aprende muito com vocês, né? A gente reconhece que tem muitas coisas que Jesus nos completando de várias maneiras. Agora, muita gente que chega de fora, cara, às vezes o cara chega na Poema, sabe qual que é a necessidade dele? Quem é o cara aqui? Quem é o cara? O Betão? É o Brisa? Quem que é o André? Quem que é o cara aqui? É impressionante, cara. A maioria dos lugares que eu vou, as poemas que eu conheço, geralmente chega alguém e o cara fala assim, nossa, o Leandro foi embora para os Estados Unidos? Mas quem ficou no lugar dele? Meu Deus, cara. Essa pergunta ela é reveladora demais. E a realidade, cara, é que a Poema, ela não é a igreja de um homem. Sabe quem é o cara da Poema? Jesus. Tem as mãos furadas, irmão. Jesus é o cara da Poema. Muitas pessoas se perdem, às vezes, dentro da Poema, porque quando você chega no ministério apostólico, o ministério apostólico ele não vai apresentar para você a figura de um homem. Ele vai apresentar um corpo. Cara, tempo atrás eu tive em Limeira. A gente foi lá ter uma mesa com a liderança de GC. Aí o Laden me chamou e falou assim, Tião, preciso que você vá lá. Eu falei, amém, vamos lá. Sabe qual foi a direção dele para mim? Tião, preciso que você vá lá. Mas, cara, a instrução que eu vou te dar é a seguinte, cuidado, para não gerar nenhuma dependência. E cuidado, cara, para que não centralize as coisas em você. Se você perceber que isso está acontecendo, sai fora, irmão, e já apresenta o corpo. Por quê? Porque eu carrego uma porção, irmão. Eu não carrego a cultura, não carrego o DNA completo. É só uma porção, é só um pedaço daquilo que nós temos como família. Tá entendendo? O Betão carrega uma outra porção, o André carrega outra, o Ale carrega outra. Então, se a gente não entender que a gente precisa se relacionar com o corpo de Cristo como um todo, cara, a gente vai sofrer muito. Principalmente, cara, dentro da Poema. Porque a gente não tem a necessidade de centralizar nada em nós, cara, e ser o cara. A gente não tem essa necessidade, né? Então, uma coisa que Jesus falou comigo nessa caminhada é a seguinte, cara. Sabe por que você sofre muito? Porque você projeta nas pessoas a família que você queria ter e não tem. Você esperava chegar na Poema e encontrar um senhorzinho de cabeça branca, e nada, né? Cabeça branca que eu tô falando, tipo assim, aquele vovozinho, aquele paizinho, né? Então, eu tenho os cabelos brancos já, então, tudo bem, né? Mas eu esperava chegar na Poema e encontrar aquela figura de um senhorzinho, um vovozinho, que eu ia encostar a cabeça no peito dele, ele ia me entender em todas as coisas, ia me abraçar. Irmão, figura de paternidade na Poema é o Leandro Barreto, velho. Faca na caveira, irmão. Irmão, você não tem noção, cara. O quanto que Deus me transformou, cara, e curou as minhas carências, as minhas exigências emocionais, que eu transferia tudo para as pessoas, cara. Cara, muitas vezes, o que eu recebi era um silêncio. Alguém aqui já mandou mensagem pro Leandro e ele não respondeu? Por muito tempo, cara, eu lutei contra isso. Por muito tempo eu achei que isso era pessoal. Mas depois de um tempo, cara, sabe o que eu entendi?
Deus não te planta na família que você deseja. Deus te planta na família que você precisa. Meu Deus, cara. Começo desse ano agora, eu entrei na academia. A hora que eu sentei no equipamento, primeiro dia do ano, segundo dia do ano, eu sentei assim no aparelho, Betão. Eu não sei o que aconteceu comigo, velho. Mas brotou um sentimento de gratidão tão profundo no meu coração. Cara, começou a passar um filme na minha cabeça e eu comecei a lembrar. Os meus pais, eles fizeram o melhor que eles puderam, Betão. Até os 18, para me dar uma formação, uma educação. Eles fizeram o melhor. Só que dos 18 até os 24, eu fiquei num vácuo, velho, num limbo. E aí eu comecei a ver a minha vida, cara, hoje. Eu tô com 39 anos. E, cara, 14 anos casado e ver as coisas que a gente tem vivido. Aí eu comecei a pensar, cara, quem que pegou na minha orelha e começou a puxar a minha orelha para eu cuidar do meu corpo, da minha saúde? Quem que começou a puxar a minha orelha, cara, para eu cuidar da minha vida financeira? Cara, quem que abriu os meus olhos com relação à política? Sempre fui um cara ignorante com relação à política, não entendia nada, nem sabia que era marxismo. Cara, quem que pegou na minha orelha, cara, na minha mão e deu continuidade na formação que os meus pais deixaram porque eles faleceram? Sabe quem que foi, Betão? Não foi o Leandro Barreto, irmão. Foi a igreja. Meu Deus, cara. Mas brotou um sentimento de gratidão tão profundo no meu coração. E, cara, eu queria te dar um conselho. A gratidão, ela é um grande antídoto na nossa vida, cara, para que a gente realmente, cara, não se levante, às vezes, sabe, num coração rebelde, ou de repente, cara, às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer a bondade de Deus, cara, num ambiente como esse, simplesmente por causa da diferença entre os irmãos. E eu posso te falar, eu olho hoje e eu falo, cara, eu estava caminhando, muitas vezes frustrado, muitas vezes decepcionado, aí eu cheguei mas, cara, sabe o que me manteve no caminho? Se você não tem uma revelação sua, pessoal e íntima, da face de Jesus, você não vai suportar o dia mal. Porque o caminho da frustração, o caminho da rejeição, o caminho, às vezes, cara, da humilhação, esse caminho é um caminho, cara, de crescimento, é um caminho de transformação. Sabe por quê? Tudo que eu queria quando eu cheguei na Poema era um pai, irmão. Eu só não percebi uma coisa, Deus estava fazendo do meu coração um coração paterno. Então, talvez o que você está buscando na igreja, Deus está querendo fazer de você a solução. Tá entendendo? A sua maior dor, cara, talvez o seu chamado, ele tá envolvido na sua maior dor. Tem noção que é isso? Isso é muito poderoso, cara. O apóstolo Paulo diz assim, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, é necessário que haja divergência entre vocês, para que se mostrem quais dentre vocês são os aprovados. Então essa treta que está acontecendo aí entre vocês aí, não tem nada de errado nisso não, irmão. É o ferro afiando ferro. Deus está querendo ver qual vai ser a resposta. Sabe quem ganha? Quem morre primeiro. Um líder morto é uma semente para a unidade, cara. Tá entendendo? Quem ganha é quem morre primeiro. Uma outra passagem, cara, aqui, ó. Poderosíssima essa passagem. Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido se torna mais inacessível do que uma fortaleza. Cara, a gente é ofendido de várias formas, de inúmeras maneiras. Na nossa infância, alguém que foi abusado, palavras de pai e de mãe, situações financeiras, sabe? Tipo, dificuldades financeiras que a gente viu nossa família passando. Cara, de inúmeras maneiras nós somos ofendidos. E sabe o que acontece? É do ser humano, irmão. A gente tem uma tendência a se fechar. Você vira uma fortaleza. Ninguém consegue mais te acessar. Você vive o superficial, o raso. Você nunca se aprofunda, não cria aliança com ninguém. Tá entendendo? Cara, Jesus deseja curar o nosso coração, cara. Jesus deseja curar o nosso coração para que a gente viva uma vida livre. Para que a gente realmente possa, cara, sabe? Jesus, ele deu um novo mandamento, né? O Velho Testamento falava assim, ó, o mandamento é esse, ame o Senhor seu Deus de todo o seu entendimento, toda a sua alma, todo o seu coração. Mas no Novo Testamento, Jesus fala assim, ó, um novo mandamento eu dou para vocês. E sabe qual era o ambiente, cara, que ele falou isso aí? Ele estava numa mesa. Sabe que mesa que era essa? A mesa da traição. Antes dele ser traído, cara, sabe o que ele falou? Um novo mandamento eu dou para vocês. Que vocês se amem uns aos outros, não como vocês se amam, mas como eu amo vocês. Cara, de que jeito que Jesus ama a gente todo dia? Será que a gente merece? É por merecimento, mano? Não é, cara. Muitas vezes eu não busco Jesus do jeito que eu deveria. Muitas vezes eu não tenho comunhão com a Escritura do jeito que eu deveria. E, cara, o Espírito Santo, ele insiste em me convencer que existe um relacionamento, uma comunhão profunda e íntima para a gente estar junto.
Jesus nos amou primeiro e ele continua nos amando, cara. Meu Deus, cara. A realidade é que toda essa treta que acontece entre nós, ela tem um propósito. Sabe qual é? Quebrar o nosso coração. Porque a Bíblia diz, cara, que um coração quebrado e contrito, quebrantado e contrito, Deus não despreza. Existem algumas características de Jesus, cara, que ela não é muito valorizada hoje na igreja. A gente quer expulsar demônio, velho. Quer curar o enfermo, quer ver perna sair, quer profetizar. Agora tem duas características de Jesus que a gente abandonou e que às vezes a gente nem fala. Sabe qual é? Jesus fala, aprendam de mim, cara, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Você entende, cara, que o lugar de descanso está totalmente atrelado a esse lugar de aprender de Jesus? E quando fala aprender de Jesus, cara, não é o que a gente aprende na igreja. Porque um dia ele olhou para uns caras que eram religiosos e falou assim, ó, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, cara, porque vocês pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são elas que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir até mim para terem vida. Tem noção? Então, cara, assim, eu acredito muito que o propósito, muitas vezes, do processo que a gente está passando, às vezes de, sabe, de briga e confusão e desentendimento, o propósito disso aí, cara, é trazer em nós um coração sensível, quebrantado, humilde. Olha pra você ver que louco, cara. Tempo atrás, eu reconheço que chegou um tempo novo na minha vida da minha esposa, sabe? Recentemente. E sabe por que eu reconheço isso? Por causa das pessoas que Jesus separou pra gente viver nessa estação. Eu oro para que Jesus traga sabedoria sobre vocês, para que vocês possam perceber e discernir quem são as pessoas que Jesus separou nessa estação para vocês caminharem. E não são as pessoas que vocês mais gostam, não são as pessoas que vocês mais têm afinidade, não são as pessoas que se parecem mais com vocês, tá? Olha pra você ver o testemunho, cara. Eu tô percebendo que tá acontecendo um relacionamento, uma proximidade que nunca aconteceu entre eu e o Leozinho, lá em Taubaté. Cara, esses dias a gente tava na casa dele, na mesa, eu, a Fabienne, e ele, a esposa dele. E aí, sabe o que aconteceu? A esposa dele pegou, olhou pra Fabienne assim e falou assim, quanto tempo vocês estão juntos? Daí a Fabienne falou assim, 22 anos. Ela fez uma conta rápida assim, Tiagão. 22 anos? Eu nasci esse ano. Vocês estão juntos desde 2002? Eu nasci esse ano. Aí eu falei, nossa, a gente tá velho, né? Meu Deus, cara. E aí, olha pra você ver que louco, cara. Daí o Léo pegou e falou assim, ele falou, eu conheço um pouco a história de vocês. E, cara, não é normal. Pessoas como vocês, que já viveram o que vocês viveram. Cara, rodou com pneu murcho, trabalhou muito no sol, né? Não é normal, cara, pessoas como vocês estarem sentados na mesa de dois meninos aqui como nós. E eu não sei se foi nesse ambiente, talvez tenha sido, que nasceu uma frase no coração dele. Ele estava lá no Acre esses dias ministrando, e ele falou uma frase que diz o seguinte, não existe humildade num jovem aprendendo como um velho, mas com certeza há num velho aprendendo como jovem. Essa frase é de um menino, irmão. Sabe uma coisa? O menino, quando ele reconhece que ele é menino, ele já cresceu, ele já amadureceu. Porque existem muitos homens que têm uma carcaça de maduro e a necessidade que eles têm de mostrar que eles são maduros já demonstra uma fragilidade, cara, e uma infantilidade. Agora, cara, quando ele falou pra mim assim, eu sei que eu sou menino, eu já olhei diferente, falei, meu Deus, cara. Geralmente os caras têm uma necessidade de demonstrar autoridade. Agora o cara reconhece que é menino, meu Deus. Então, quando ele falou essa frase, isso explodiu no meu coração. Por quê? Não é um relacionamento que talvez eu, sabe, investiria. Não é um relacionamento que eu iria atrás. Eu simplesmente percebi um favor de Deus, cara. Existe um favor de Deus, uma graça de Deus que tem feito com que a gente caminhe junto, de alguma maneira. E eu posso falar pra você, nesse tempo, cara, que a gente tá vivendo, cara, existem muitos homens, né? Muitas mulheres. Eu vou falar só de dois aqui para exemplificar, entendeu? O Léo, cara, ele tem sido jovem, que tem me esticado e tem renovado a minha mente, e, cara, e tem me esticado de uma forma absurda. Por outro lado, a gente tem um jovem senhor, né? Henrique Ladentinho.
Cara, o Laden, irmão, ele é um cara que tá na retaguarda, cara. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, alguma besteira, alguma coisa, sei lá, saiu da visão. O Laden é o cara que traz pro prumo. Fala, irmão, não, peraí. Chega aí, senta aí, deixa eu te ajudar. Ele é o cara que, sabe, tipo assim, com a experiência, com a maturidade, e, cara, frutos e tal, ele é o cara que nos dá cobertura. Agora, olha pra você ver, cara, que isso é uma coisa muito incrível. Quem são as pessoas que você caminha hoje? Quem são as pessoas que falam na sua vida hoje? Quem é o cara que discipula você hoje? A mulher que discipula você? Então, até a gente fez uma reunião esse dia, Betão, daí eu perguntei pros caras assim, o líder de GC, os caras. E aí, como é que tá o discipulado de vocês? Não, tá legal. Discipulado? Uhum. Você também? É, também. Legal. Quando foi a última vez que você teve um tempo com seu discipulador? Poxa, não lembro, cara. Falei, entendi. Sabe o que está acontecendo? Um monte de discipulado morto. Por quê? Porque a estação já virou. E o cara ficou cochilando, ficou ali dormindo. Já existe uma nova pessoa, cara, que Deus já separou para trazer algo novo e fresco sobre a sua vida. E você ainda tá com aquela mentalidade, tipo assim, sabe? Não, mas era tão bom, velho. O cara me entende, o cara... A gente já construiu um relacionamento, a gente já se conhece. Agora ali, cara, meu Deus, velho. Chamar o cara, nem conheço o cara. Esses dias, a última vez que a gente estava em Limeira, o Ziel falou assim pra gente: irmão, o que você vai fazer no feriado do dia 12 de outubro? Eu falei, nossa, Ziel, não sei nem que eu vou almoçar amanhã, irmão. Não sei te falar, cara. Ele falou, põe na sua agenda aí. Eu falei, o que põe na agenda o quê? Não, você não tem fé? Coloca na sua agenda aí. Tá bom, irmão, coloquei na agenda. Betão, o cara, na semana, irmão, do dia 12, ele pega e falou assim, ó, só vou te mandar o endereço, você vai me encontrar nesse lugar, tá? Cara, a hora que eu olhei no endereço, Ilhabela, velho, eu nem imaginava pra onde a gente ia. E posso falar pra você? O Ziel não é um cara que eu conheço há muito tempo. Conheci ele tem pouco tempo, recentemente. Falei pro Fabienne, falei, nossa, será que é um sequestro? Mano, fiquei encanado, Tiagão. Eu fiquei meio assim, falei, meu Deus, nem conheço muito esse cara. Entendeu, cara? É isso aí, velho. Eu não sei o que o cara tá querendo comigo. Pegou o cara errado. Dinheiro a gente não tem. Mas você tá entendendo, cara? Irmão, desconfortabilíssimo, velho. Eu e a Fabienne, a gente não conhecia eles assim profundamente. A gente ficou 3 dias vivendo na mesma casa, eu, os dois e os filhos dele, cara. Cara, que momento poderoso, cara, precioso, sem necessidade de reunião, instrução, de ensino. Vida na vida, cara, assim, sabe? A gente conhecendo eles profundamente e eles conhecendo a gente. Então, cara, a gente precisa muito disso, velho. Senão a gente vai continuar sendo os mesmos, né? Quem são as pessoas, cara, que Jesus separou para você nessa estação? Qual esfera que você está perdido? No secreto ou no lugar de serviço? Terceiro ponto aqui. Eu sempre tive uma dificuldade. Cara, esse negócio é louco. Eu não sei de onde veio isso, mas... Como é que tá o horário, Betão? Tranquilo? Eu sempre tive dificuldade, cara, de me relacionar com pessoa famosa. Isso há alguns anos atrás, né? Eu sempre tive muita dificuldade com isso, eu não entendi o porquê. Chegou a hora do testemunho lá, tá? Poderoso que eu tinha falado. Cara, eu nunca entendi o porquê que eu tinha problema com isso. Depois eu fui entendendo, né? Doença da minha alma. Cara, complexo de inferioridade, baixa autoestima, autocomiseração. Eu era esse cara, mano. E tinha problema. Vários caras incríveis, mano, de Deus passaram por Taubaté e eu perdi de estender uma mesa pros caras. Perdi de servir os caras. Olha pra você ver, cara, às vezes Deus ele tem algumas oportunidades pra gente e às vezes a gente não se apodera delas, cara, porque a nossa alma ainda tá zoada. Tem noção? Mas enfim, cara, um dia eu tô em casa, de repente o Brunão Morada, ele me mandou uma mensagem e eu faço, tem um trabalho que eu faço que é um extra, assim, né, às vezes, inclusive tá diminuindo muito, cara, eu acredito, tô sentindo um novo tempo, uma nova estação aí. Eu tenho um trabalho que ele é o número 1, um home office em casa, numa empresa automotiva, numa multinacional. E tem um extra que eu faço às vezes, cara, que é um trabalho de envelopamento e tal. Aí o Brunão me ligou um dia e falou assim, Tião, você tá fazendo aquele trampo ainda? Eu falei, cara, ainda tô. Por quê? Você precisa de alguma coisa? Cara, eu precisava de um trampinho seu aqui em casa, você não vem aqui? E eu falei, eu vou. Eu fui.
Cara, o Mark Schubert falou uma frase um dia lá no estúdio dos caras, e ele falou assim que algumas oportunidades, elas vêm disfarçadas de macacão de trabalho. Betão acho que tá ligado que é isso aí, né? Meu Deus, cara. Cheguei lá na casa do Brunão, aí fui fazer o trampo, de repente ele falou, cheguei aí, já almoçou? Falei, não, senta aí, vamos almoçar. Aí sentei na mesa com ele, de repente chega o pai dele, ô Betão, Bispo Paulo, que eu tenho de idade e ele tem de caminhada na fé. 39 anos de ministério, cara, monstrão. O cara sentou na mesa. A hora que ele sentou na mesa, a gente começou a conversar e tal. De repente o Brunão levantou e falou assim, dá um tempo aí. Vou fazer um negócio com a Miriam ali e já volto. Falei, entendi. Falei, cara, agora é a oportunidade. Vou aproveitar, irmão. Vou perguntar tudo que eu puder para esse cara, né? Vou aprender o que eu puder aqui, eu vou aprender. E aí, conversando com ele, conversa vai, conversa vem, daqui a pouco vem a pergunta, né? Clássica. E aí, irmão? Casado quanto tempo? Falei, ô bispo, uns 14 anos. Legal, cara. Tem filho? Falei, bispo, não tenho. Mas por que o irmão não tem? Tem algum problema? Saúde, físico? Falei, não tem, bispo. Sua esposa tem? Falei, não tem também, cara. Entendi. Daqui a pouco, ele é grandão, né? Daqui a pouco ele levantou assim, cara. Veio andando assim na minha, fiquei até com medo. Aí ele chegou do meu lado assim, posso orar por você, jovem? Falei, ô bispo, eu já ia pedir pro senhor orar mesmo. E eu sentado ali, né? Tive nem coragem de levantar, fiquei sentado. Ele parou do meu lado assim, colocou a mão na minha cabeça e eu aqui. Ele orando e eu aqui. Daqui a pouco, no meio da oração, ele ficou em silêncio. E eu desconfiado, né? Já dei uma olhada pra cima. Tiagão, cara desabando de chorar assim, ó. E aí ele olhou pra mim e falou assim, meu Deus, faz tempo que eu não senti uma unção como essa, jovem. Mano, veio uma presença de Deus, cara, a gente ficou constrangidaço, assim, ó. Ele saiu catando cavaco de um lado, eu saí do outro, assim, e a gente com vergonha, cara, assim, sabe? Aí, de repente, ele colou do meu lado de novo e falou assim, jovem, posso te contar um testemunho? Eu falei, pode, claro. Eu vou contar isso aí para fortalecer sua fé, tá? Não é por minha causa, não é por quem eu sou, é para fortalecer sua fé. Aí eu falei, amém, fala aí. Ele falou, cara, um dia eu tava fazendo uma cruzada, não é? Pouco, né? Uma vez eu tava fazendo uma cruzada, numa igreja muito distante, e uma mulher chegou e falou para mim assim, o bispo, o senhor poderia orar por mim? E ele falou assim, claro, por que você quer oração? Aí ela falou assim, eu queria muito ter filho e eu não posso. Aí ele falou, vem aqui, eu vou orar por você. E ele começou a orar por ela. Aí foi embora, voltou para a terra dele, passou um ano, o pastor daquela igreja liga para ele, ô bispo, você precisa voltar aqui, porque aquela mulher que o senhor orou por ela, ela teve um filho, né? Então o senhor precisa apresentar o filho dela para Jesus e tal. Daí o bispo falou, glória a Deus, cara, que bom, né? E Jesus ouviu nossas orações. Mas, rapaz, é meio longe, né? Não vai dar para voltar aí não pode ser outra pessoa. Por que tem que ser eu? Aí ele falou assim, não, tem que ser o senhor, bispo. Aí ele falou, mas não estou entendendo, rapaz. Por que tem que ser eu? Chama outro pastor, outra pessoa, né, para fazer isso aí. Não, bispo, tem que ser o senhor, cara. Aí ele falou, explica para mim por que tem que ser eu. Aí aquele pastor falou assim, bispo, aquela mulher que o senhor orou por ela, ela não tinha útero. E aí ele falou assim, não acabou, não termina aí. Os médicos estavam fazendo lá ultrassom, estavam fazendo os exames nela, e os médicos eles viram que o útero que estava naquela mulher não era compatível com a idade dela. Tipo, era o útero de uma jovem. A hora que ele falou para mim, eu falei, meu Deus, cara, o que é um filho para Deus, né? Se não tem útero, ele põe útero. E aí, cara, naquele dia eu saí de lá com essa convicção, né? Falei, meu Deus, cara, um lugar desconfortável para mim. Cara, para algumas pessoas, humilhação é descer. Para outras pessoas, cara, humilhação é subir. Existem alguns lugares de exposição, cara, que é humilhação para algumas pessoas. Mas é nesse lugar, cara, de exposição, que muitas vezes Deus vai trazer uma direção, cara, e há uma palavra poderosa sobre você. A gente foi numa especialista em reprodução semana passada, chegamos lá, a gente nunca foi, né? Primeira vez que a gente foi e tal, chegamos lá e já tomamos um jab da doutora. Ô, louco, mas só agora vocês vieram, por quê? Eu falei, nossa, calma, doutora, nem chegamos ainda. Meu Deus. E ela falou assim, cara, deu um banho de água fria, né? Jogou um baldão de água fria, assim. Eu falei, eu confesso para vocês que é bem difícil, né, na idade que vocês estão. Cara, a mulher tem uma quantidade de óvulos e tal.
sei não. Betão, ela falando pra mim, eu só lembrava da voz do Bispo Paulo, cara. Eu só lembrava dele falando, cara, tipo assim, do útero. E aí eu falei, meu Deus, cara, importante demais, né, a gente caminhar sobre uma palavra. Porque aquele diagnóstico, de repente, da médica, cara, poderia muito bem influenciar a nossa vida. Fabiane chorou, cara, foi um dia difícil e tal, mas pode te falar, o que permaneceu no nosso coração foi o testemunho que o Bispo Paulo deu, cara. Jesus, ele pode fazer quando ele quiser, do jeito que ele quiser, e pode vir trigêmeos, amém? Eu creio, cara. É, irmão. Vai segurando, Betão. Deus tá querendo dar uma história pra nós, irmão. Ai, cara, que incrível, velho. O terceiro nível de relacionamento, cara, que eu queria trazer aqui, agora é o relacionamento com os de fora, né? Vamos lá. Eu não sei, cara, se tem alguém aqui nessa situação, nessa condição que eu falei, mas às vezes parece que a gente ficou perdido no ambiente de serviço, né? No ambiente ali ministerial. Já faz algum tempo que a gente está empenhado no trabalho que Deus confiou na nossa mão e a gente não consegue, de repente, levantar a cabeça, né? De repente, seu coração já até está entrando nesse lugar, né? Um coração enrijecido, cara, um coração que sofre, cara. Por quê? Porque ele não consegue ver outra coisa a não ser problema. Só consegue criticar, só consegue ver defeito em tudo. Eu não sei, cara, se tem alguém aqui, assim, eu tive nesse lugar pouco tempo atrás. Agora, eu acredito muito. Existe uma direção para nós. Se a gente tem dificuldade, né, cara, com isso, se a gente entende que está nesse lugar. Queria fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez, cara, que a mesa que você teve não terminou no glória a Deus, aleluia? Geralmente as mesas que a gente tem, cara, é só entre irmãos. As nossas reuniões, os nossos GCs, você vai ver, irmão, se tornou uma reunião para irmãos. Cara, teve um tempo atrás em Taubaté, eu cheguei no GC, a hora que eu chego no GC com a Fabienne, assim, tinha um membro do GC já, um membro antigo do GC, já fazia um tempo que ele estava lá, e o cara sentado assim, Maressa, fora do GC. E eu percebi que ele estava com a fisionomia meio fechada, né? O cara meio bravo, assim. Falei, nossa, irmão, o que aconteceu? Ah, você não acredita, cara. Pô, tem um cara lá dentro, velho. O cara tomou uma cerveja lá, tá sendo grosso com a mulher dele, vontade de tirar ele pra fora. Eu falei, irmão, vou tirar você do GC. Por que você não abraça o cara, velho? Por que você não vai lá, não ama ele, cara? É por isso que a gente tá aqui, irmão, pra receber essa galera que nunca ouviu falar, cara, de uma palavra de esperança, não conhece Jesus. Irmão, pelo amor de Deus, cara. Não, não é isso, cara. Então, para e analisa, cara. As nossas últimas mesas, cara, o que é que a gente tem, sabe? Às vezes, cara, nem Jesus participa, né? Às vezes é uma mesa de fofoca, às vezes é uma mesa, cara, que a gente tá ali para falar um do outro e falar mal ainda, né? Meu Deus, cara. Existe um versículo no profeta Isaías, capítulo 58. Às vezes o cara não pode ouvir um palavrão, né? Você viu isso aí? Às vezes a gente tá em algum ambiente aí fora e tal, de repente os caras... Eu tava numa mesa esses dias, terminou, acho que foi um culto, sei lá, o que a gente teve na igreja, a gente foi comer um lanche. E aí tem um irmão que tá caminhando com a gente, tá chegando agora, né? Novo convertido. E o cara é uma benção, velho, coração queimando por Jesus e tal. Aí sentamos na mesa assim, uma galera na mesa. Só que esse irmão, cara, cada 10 palavras que ele fala, 8 é palavrão. Tá no processo, cara. Tá se convertendo, tá se arrependendo. Aí tinha um cara na mesa, esse cara é pastor. E esse pastor, ele tá caminhando comigo já tem algum tempo, né? Então ele também tá no processo, tá? Cara, Jesus tá transformando a vida do cara. E quando a gente saiu daquela mesa, o pastor chegou, ele me chamou, né? Falou, irmão, você viu? Só fala palavrão, boca suja, né? Eu falei, cara, você precisa entender, irmão, o cara tá num processo, cara. Então, será que às vezes, cara, a gente tá diante de algumas pessoas, será que essas palavras que as pessoas falam, será que elas nos ofendem? E eu vou te falar, cara, existem algumas palavras aí, não tô falando de palavrão, né? Mas, cara, tem muito glória a Deus, aleluia, que não carrega a vida de Deus, cara. Eu consigo, às vezes, ver uma pessoa falando uma palavra que não é evangélica, cara, que carrega muito mais vida do que, às vezes, uma palavra que é um jargão que a gente está acostumado, que virou natural para nós. Tá entendendo?
Então eu queria ler aqui, cara, Isaías 58, para a gente já ir partindo para o final. Vamos lá, Isaías 58, versículo 5. O profeta fala assim: será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? E a gente sabe, cara, a gente sabe qual é a importância do jejum, né? Cara, Jesus, ele deixou essa direção para nós. Enquanto o noivo está com vocês, não é necessário que vocês jejuem. Mas em algum momento o noivo será tirado de vocês, então vocês jejuarão. A gente sabe, cara, que o jejum ele é extremamente importante. Agora, aqui o profeta está falando, será isso que vocês chamam de jejum? Cara, eu acredito que ele está falando aqui dos nossos rituais sem vida, né? Cumprimento de protocolo, de regras. Cara, é isso que esses cultos que vocês fazem, cara, que às vezes só está de corpo presente e o espírito, o coração não está ali. É isso que vocês chamam, cara, de uma oferta agradável? Não, cara, não é isso. Aí ele fala o seguinte, ó, versículo 6. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Cara, de verdade, talvez tenha alguém aqui que está esperando uma cura. Talvez tenha alguém aqui, cara, que está esperando uma renovação de mentalidade. Está esperando viver algo novo e fresco com Jesus. E, cara, às vezes Deus está aqui, ó, parado com o braço cruzado, está olhando para você e de repente ele faz assim, ó. Tá vendo aquela porta ali, ó? A hora que você se levantar e começar a colocar em prática tudo aquilo que você já ouviu, tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você já recebeu e que você está armazenando, cara, a cura que você espera, a renovação de mente que você espera, aquilo que você tanto está pedindo para mim, vai acontecer e você não vai nem perceber. Tá entendendo? Cara, C.S. Lewis tem uma frase que fala assim, ó, nosso ir faz o caminho. Às vezes você está esperando o caminho trilhado, cara, para você simplesmente, sabe, entrar numa repetição daquilo que está sendo feito. Não, cara. Jesus quer fazer uma coisa nova por meio de você, cara. Jesus quer fazer uma coisa nova, quer alcançar alguém, cara, que a Larissa não vai alcançar, o Brisa não vai alcançar, o Beto não vai alcançar, eu não vou, Andrezão não vai. Quem são eles? Onde eles estão? Será que a gente, cara, eu falei no início da mensagem aqui, será que a gente está numa vida automática? Sabe, trabalhando para pagar conta, trabalhando para, sabe, tipo assim, não vê a hora de chegar sexta-feira? Irmão, a Bíblia diz em Romanos, cara, que a natureza lá fora, ela está clamando pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. O que é que você tem feito, cara, com tudo aquilo que Jesus tem semeado, plantado no seu coração, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida aqui nesse lugar? Meu Deus, cara. Um dia eu estava num lugar, lembra que eu falei que eu estive num lugar muito difícil, cara, o coração estagnado, num lugar estacionado em Deus. Eu não queria ir para a igreja, cara. Chegava na igreja e não queria falar com ninguém, não queria relacionamento com ninguém. Antigamente tinha um café na praça de Taubaté, o Xandão estava lá ainda, o Xandão ele que liderava esse ministério, e aí rolou um café na praça, cara. Aí sabe quando você sabe que tem que ir, mas você não tem vontade? Eu sabia que eu tinha que ir, mas eu falei, não, não estou bem, cara, não quero, não estou uma boa companhia para ninguém. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, a galera tinha uma mesona na praça, e os caras servindo um café assim para todo mundo e tal, abraçando as pessoas, e falando de Jesus para as pessoas e tal. Cara, de repente eu escuto um grito assim. Falei, meu Deus. Olhei, o Xandão tinha dado um abraço de urso num cara. Manifestou um demônio no cara na praça, no braço do Xandão, assim. Manifestou o demônio no cara. De repente a galera em volta, assim, intercedendo, os caras orando, e eu fui chegando, me aproximando, né? Quando eu chego do lado, assim, o Xandão, ele deu um braço do Xandão, né? O Xandão parece um urso polar. Cara, o que aconteceu? A hora que o Xandão soltou aquele cara, era um pastor da Assembleia de Deus, irmão, que estava morando na rua. A hora que o Xandão soltou aquele cara, ele voltou assim e tal.
E, cara, as lágrimas correndo no rosto dele. Ele olhou pro Xandão assim, deu uns passos para trás e falou assim, sabe quanto tempo que alguém não me abraça? Eu vim aqui e você me abraçou, cara. E, mano, e as lágrimas correndo. A hora que ele olhou para mim assim, eu já me converti de novo, irmão. De verdade. Ali, cara, eu já nasci de novo. Meu coração voltou pro lugar, cara. De onde nunca devia ter saído. Você tá entendendo? Cara, a gente precisa. Não são eles, muitas vezes não são eles que precisam, cara. Nós que precisamos ter o nosso coração encharcado, cara, pelas lágrimas dos perdidos lá fora. Tá entendendo? Cara, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, do lugar, cara, que a gente está acostumado a viver há muito tempo. Pelo amor de Deus, cara. Não é, sabe, de reunião em reunião aqui, cara. Vamos abrir os olhos e levantar nossa cabeça, cara. E para finalizar aqui, eu queria falar um último verso. Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso. Diz assim, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Você tem perseverado e suportado sofrimento por minha causa, por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Aí no versículo abaixo diz assim, contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Cara, e quando eu vi esse versículo, eu sempre imaginei que o primeiro amor falava, né, daquele coração, muitas vezes com uma pureza, né, cara, sabe, daqueles primeiros dias e tal. Mas aí se você ler a sequência aqui, ele fala assim, ó, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no início. Quais obras que a gente praticava no início? Eu acabei de falar aqui, cara. Taubaté nunca teve um movimento de evangelismo lá, por quê? Porque cada um, cara, aqui... Lembrei de um versículo aqui, eu queria finalizar com ele. Carta de Tiago. Carta de Tiago, cara, fala de um versículo do domínio sobre a língua, né? Fala do domínio sobre a língua. E esse versículo ele fala o seguinte, cara, ele tá falando ali, né? Se alguém domina a sua língua, ele pode dominar seu corpo inteiro e tal. Mais pra frente ele fala o seguinte, cara, que a língua ela é um pequeno órgão, né, do corpo e se vangloria de grandes coisas. E aí ele fala assim, cara, que uma simples fagulha ele pode incendiar um bosque inteiro. E ali, esse contexto que ele está falando, cara, talvez seja num contexto negativo, talvez seja num contexto de fofoca, num contexto, cara, ruim. Mas eu queria dizer para você, cara, que da mesma maneira que a língua ela pode ser usada, Deuteronômio fala isso, não é? O poder da vida e da morte está onde? Na língua, na boca. Do mesmo jeito que uma língua pode ser usada para incendiar um bosque com uma única fagulha, cara, eu acredito que da mesma maneira uma simples fagulha da nossa boca, cara, pode incendiar a nossa rua, o nosso trabalho, a nossa faculdade, cara, o trem que você pega, o ônibus, o avião que você pega, todo lugar que você vai. Então, às vezes, eu já vi algumas pessoas falando, né? Pô, São Paulo, cara, é outra realidade do interior de Taubaté. Realmente, cara. Agora, eu não sei onde você mora, eu não sei se você mora distante daqui, eu não sei quantos quilômetros, cara, você tem que rodar. Agora, eu queria dizer para você, cara, existe uma faísca dentro do seu coração. Existe um fogo, cara, dentro do seu coração. E eu acredito que se você crê nisso, cara, com fé, aonde você abrir a sua boca, cara, você pode incendiar o lugar que você tá. Amém? Alguém crê nessa palavra aqui comigo, cara?